Bem, se você acompanha aqui meu canal há mais um tempo, sabe que eu já tenho o costume de falar bastante sobre ETFs aqui no meu canal. Então, recentemente surgiu um novo ETF aqui na Bolsa Brasileira, chamado Nasdaq-11. Então hoje eu vou falar aqui nesse vídeo se vale a pena ou não investir no Nasdaq-11 e no que consiste esse ETF. Fala aí, investidores ou então futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus Guzmão, estou aqui para mais um vídeo do canal. E hoje, como eu já falei, vamos falar sobre o ETF Nasdaq-11, um ETF novo lançado pela XP Investimentos, né, que é uma das maiores corretoras de investimentos aqui no Brasil, na B3, que vem chamando a atenção de bastantes investidores, né, assim como nós, os investidores pessoas físicas, por custar apenas R$10, né, então a cota foi lançada a um preço muito baixo e vem chamando a atenção. Então lá no meu Instagram mesmo eu recebi algumas perguntas a respeito desse ETF e decidi, como eu gosto bastante do assunto, trazer aqui esse vídeo para vocês. Mas antes de eu ir aqui de fato falar sobre o Nasdaq-11, já peço que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo semanal aqui para vocês. Também lembrando que hoje é o último dia para se inscrever na minha mentoria, saindo da Inércia, uma mentoria de 3 meses, onde eu vou lhe ensinar como ir do absoluto zero até o mais avançado dos investimentos, como por exemplo, aprender a fazer valuation, aprender mesmo a investir em ETFs, né, que é o assunto desse vídeo. Eu vou ensinar isso lá na mentoria. Se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Mas bem, pessoal, vamos falar aqui do Nasdaq-11. Antes, primeiramente, você tem que entender o que é um ETF, que é um conceito que eu já expliquei várias vezes aqui no meu canal e o pessoal já está acostumado. Um ETF, também chamado de fundo de índice, é um fundo de investimento, claro, como já diz no nome, que replica um índice da bolsa. O que é esse índice? O índice é uma carteira hipotética de ações que é baseada em um critério. Então, por exemplo, vou citar aqui o índice Bovespa. O índice Bovespa é o principal índice do Brasil, em que ele tem as ações no índice, as ações com maior valor de mercado e maior liquidez, ou seja, vai ter as maiores empresas que estão na Bolsa Brasileira, tanto pelo tamanho delas, pelo valor de mercado, quanto pela negociação, ou seja, quantas pessoas estão comprando e vendendo nessa ação. Então o índice Bovespa vai ver essas maiores empresas e vai colocar no índice. Atualmente no índice temos 80 empresas e existe um fundo de índice, ou seja, é um fundo que compra todas as ações desse índice de acordo com a participação de cada uma nessa carteira hipotética, o que a gente chama de ETF. Em relação ao índice Bovespa, por exemplo, temos o BOVA11, que é que nem eu falei aqui, o ETF que replica o índice Bovespa. Então o ETF é isso, é um fundo que replica um índice de ações, e um índice é uma carteira hipotética que leva em consideração um grupo de ações, uma cesta de ações que tem uma característica em comum. Então aqui no Nasdaq-11 eles levam em consideração um índice Nasdaq 100. O que é isso? Primeiramente, a Nasdaq é uma empresa, né, no caso a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que é voltada para ações de tecnologia. Não significa que na bolsa da Nasdaq, não na bolsa de Nova York, só tem empresas de tecnologia. São empresas mais voltadas para a tecnologia, que tem algum braço, que são, no geral, mais modernas, generalizando bastante aqui, certo? Então a Nasdaq é isso, é a bolsa americana mais focada em tecnologia. E o índice Nasdaq 100 é um índice que abriga as 100 maiores empresas da Nasdaq, compostas pelo seu valor de mercado, ou seja, cada ação, né, tem uma participação na carteira de acordo com o seu valor de mercado, certo? Então, no mais é isso. Você investindo no ETF Nasdaq-11, você vai estar comprando indiretamente o índice Nasdaq 100, que investe nas 100 maiores empresas que são listadas na Nasdaq, certo? Mas bem, um ponto que vale ressaltar é que o Nasdaq-11 vai além da tecnologia. Como muitos estão pregando que é um ETF de tecnologia, ao contrário. O ETF não é 100% concentrado em tecnologia, ele tem ações de outros setores também. Como por exemplo, tecnologia, né, corresponde a 40% do ETF, aqui já falando. Comunicação corresponde a 20%. Consumo cíclico é 20%, claro que isso aqui é mais ou menos, já é uma média só. Consumo defensivo, que é o consumo não cíclico, aqui entra alimentos, coisas do tipo, tem 5% do ETF e saúde tem 5% do ETF. Isso aqui tirando do próprio site da XP, que eles gostam de ressaltar isso, que não é um ETF somente de empresas de tecnologia, porém são empresas que têm um braço um pouco mais moderno do que empresas da Bolsa de Nova York, né, a NYSE. Mas bem, em relação ao ETF em si, como é que ele está funcionando atualmente? As cotas do ETF estão custando atualmente R$10, certo? O ETF estreou aqui na Bolsa Brasileira na semana passada, em relação à semana que eu estou gravando esse vídeo. Atualmente as cotas estão custando
custando exatamente R$ 9,99 e ao ano esse ETF tem uma taxa de administração de 0,3%. Ou seja, a XP tem uma taxa, né, que eles cobram por estarem gerindo esse ETF, ou seja, de estar rebalanceando a carteira de acordo com o índice, de estar comprando essas ações. Então você vai ter um custo com esse ETF de 0,3% ao ano. Não é um custo tão alto assim. Claro que nos Estados Unidos, nos ETFs americanos, esses custos, um custo de 0,3% já é um custo alto para ETFs americanos. Porém, no Brasil, é um custo bem aceitável até você ter um custo aí de 0,3% ao ano. Então, aqui em relação à taxa e a custo para você investir no ETF, é muito bom, porque é um ETF muito acessível e com a taxa que não é tão salgada assim. Mas bem, aqui a questão em si, vale a pena ou não investir no NASD11? Bem, em minha opinião, um ETF bom, que também é esses resultados aqui nesse livro, O Investidor de Bom Senso, que é um livro sensacional que eu passei a gostar de ETFs depois de ter lido esse livro. O John Bogle, que é o fundador da Vanguard, que é a segunda maior gestora de investimentos do mundo, que tem os maiores ETFs do mundo, ele fala que é muito melhor você ter ETFs indexados, ou seja, ter ETFs indexados aos índices de referência do mercado, ou seja, aqueles índices que quando a gente fala, por exemplo, a Bolsa Brasileira subiu 3%, a gente se refere ao índice Bovespa. Quando a gente fala a Bolsa Americana subiu 5%, a gente se refere ao índice S&P 500. Então, John Bogle, e eu também vou defender aqui, que é muito melhor você investir nos índices de referência do mercado, em relação aos índices específicos. Por quê? Aqui primeiro no índice do NASD11, né, no ETF especificamente, a gente tem uma concentração muito maior no setor de tecnologia. Ou seja, às vezes pode acabar acontecendo uma crise setorial, né, só no setor de tecnologia, como aconteceu, por exemplo, na bolha.com, como ficou conhecida assim lá em 1999, que somente as ações de tecnologia se desvalorizaram. Não estou dizendo aqui que as ações de tecnologia são a bolha nem nada do tipo. Porém, é um ETF, né, que está muito mais concentrado em poucos setores. Já o S&P 500 não. O S&P 500, como já diz no próprio nome, tem 500 empresas. Então, você investindo no S&P 500, em um ETF atrelado ao S&P 500, que aqui no Brasil nós temos o IVVB11, você já tem essas 100 empresas do NASD11 e ainda tem mais outras 400 empresas. Então, a sua diversificação em ações, né, investindo nesse ETF, vai ser muito maior. E o que é que isso lhe gera como investidor? Lhe gera uma consistência maior nos seus resultados, ou seja, acaba lhe trazendo um risco menor e um potencial de retorno também maior, porque às vezes o mercado no geral pode ir melhor do que o índice Nasdaq 100, né, que é em referência ao ETF Nasdaq11. Claro que se você olhar no próprio site da XP do ETF, ele mostra que é verdade mesmo que o índice Nasdaq 100, né, que é o que o ETF Nasdaq11 investe, nos últimos anos foi acima do ETF S&P 500. Porém, a gente, como eu falei, não pode desconsiderar que o S&P 500 já tem essas empresas e você investindo nele, você ainda vai ter mais 400 empresas no seu portfólio. Então, em minha opinião, chegando aqui a uma conclusão, vale a pena investir no Nasdaq11? Bem, se você quer ter uma de fato concentração, você quer aceitar ali, ter uma concentração no ETF, vale mais a pena. Até porque aqui o ETF é bem concentrado mesmo nas FAANGs, como chamam, né? Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Ou seja, um ETF bem concentrado nessas ações. Só essas 5 ações mais ou menos correspondem em média a 20% do ETF. Então é uma concentração de fato bem grande que você tem que aceitar caso você vá investir no ETF Nasdaq11. E também você pode estar falando, ah, Matheus, mas a cota é muito barata. Sim, isso é um fato, é muito baixa a barreira de entrada para você investir nesse ETF, pela cota custa R$10. Porém, se a gente olha para os outros ETFs, a gente tem outro ETF que custa R$10 que eu acho muito interessante também, que é o ACWI11. O ACWI11 é um ETF que replica 85% das ações do mundo todo e que também custa R$10, né? Então, eu acho que você também tem uma diversificação muito grande no ACWI11 e que vale a pena você se comparar em relação aqui ao Nasdaq11. Porém, como eu falei, se você quer ter uma concentração maior em tecnologia, pode ser interessante investir no Nasdaq11. Porém, em minha opinião, é mais legal você investir no IVVB11, aqui falando de ETFs no Brasil, né, em ETF atrelado ao S&P 500, por já ter todas essas empresas e a longo prazo tem... nos últimos anos, né, nas últimas décadas, o que aconteceu foi que sempre investir no S&P 500 acaba sendo melhor
a longo prazo. Então, em minha opinião, é interessante você ter um IVVB11. O IVVB11 já tem o custo da cota um pouco mais elevado. Enquanto na ASD11 e o ACWI11, por exemplo, custam R$10, o IVVB11 custa exatos R$238 no dia que eu gravo esse vídeo. Então você já necessita de um capital um pouquinho maior para investir, mas em minha opinião vale a pena investir um capital maior, né, nesse ETF do que acabar ficando concentrado e investir nisso só porque a cota custa R$10. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero de fato que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda muito a continuar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês semanalmente. Se você quer que eu fale de algum ETF, de algum fundo, enfim, o que seja, comenta aqui embaixo que eu posso estar trazendo vídeo sobre algum ETF que vocês queiram também, que eu gosto muito de falar desse assunto aqui no canal, certo? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!